Eu prometo que eu não vou pedir para você falar para o seu irmão. Fala para ele assim: o pastor disse, pode falar, o pastor disse que eu não posso falar que você merece ir para o inferno. Mas diga para ele: mas que merece, merece. Assim, eu não vou, pode falar, eu não vou dizer que você tem que morrer hoje. Mas você já entendeu que você precisa morrer hoje. Eu estive na semana passada pregando na nossa comunidade sede e comecei lá, batendo nessas duas teclas, porque é uma notícia tão maravilhosa para mim e para você, irmão. Que nós só estamos aqui por causa de algo chamado maravilhosa graça. Por que eu gosto tanto desta música? Porque nós somos um milagre, irmãos. E a nossa estada na eternidade, nós vamos cantar para toda a eternidade, que nós só estamos lá por causa da graça do Senhor. Viu? No dia do seu velório, que eu espero que você morra primeiro que eu, mas se tem uma música que eu gosto de cantar em velório, né? Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz: ó, conta-nos como você, irmão, venceu, venceu, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei, foi Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Irmãos, olha, a gente nunca pode, por maior que você se torne, no mundo empresarial, no mundo eclesiástico, viu, com uma família gigante, ou vivendo sozinho, sendo dono de uma empresa ou de 20 empresas, tendo 100 funcionários, ou sendo o único funcionário da sua empresa, não importa o tamanho que os homens venham medir você, nós precisamos, e vou falar um pouquinho aqui sobre Asa, como nós precisamos passar a eternidade reconhecendo que se não fosse a graça do Senhor, é que alguns de nós, irmãos, somos muitas vezes tão abençoados pelo Senhor que a gente começa a permitir que isso inflame o nosso coração. E a gente não pode permitir isso, viu, irmãos? Que a gente morra com a consciência e vamos viver a eternidade. Olha que coisa louca. A Bíblia ensina a mim e a você que Jesus, mesmo tendo um corpo glorificado, eu e você teremos um corpo glorificado. Essa barriguinha não vai entrar no céu, irmãos. No meio do caminho, nas nuvens celestiais, haverá uma lipoaspiração. E eu chegarei lá com um novo corpo. Mas nossa, olha que coisa poderosa. A Bíblia ensina eu e você que existem algumas coisas. Jesus, irmãos, ele esteve na terra e ele habitou num corpo carnal, em um corpo terrestre, mas não é o corpo verdadeiro dele. Todavia, a Bíblia ensina a mim e a você que tem algo que vai ficar no corpo celestial dele para toda a eternidade. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Irmãos, Jesus fará questão de, para toda a eternidade, mostrar cravos nas mãos, cravos nos pés. Ele terá as cicatrizes para toda a eternidade, para todas as vezes que nós olharmos o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou, nós sempre nos lembremos lá no céu que nós só estamos aqui porque Ele pagou o preço. Nós vamos para o céu não porque a gente merece, irmãos. A única coisa que eu aqui na terra e lá no céu preciso ter sempre a consciência: eu merecia estar perdido.
Eu merecia estar perdido. A hora que a gente acha que merece ir para o céu, irmãos, acabou. O diabo matou a gente. Agora, enquanto nós vivermos com a consciência, eu vou para o céu, não por aquilo que eu estou fazendo, mas por aquilo que ele fez. Eu continuo merecendo o inferno, mas eu não vou para lá. Eu já sou cidadão dos céus, porque aquele que vive, que venceu a morte, que venceu o inferno, ele vive em mim e através de mim. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Glória a Deus. Vamos lá. Chega de prosa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Estamos indo para o terceiro episódio. Terceira parte desta carta tão poderosa e maravilhosa, escrita à igreja de Corinto. O tema de hoje, para quem gosta de anotar, chamados para a sua presença. 1 Coríntios 1, capítulo 1 diz, Paulo, chamado, primeira ênfase, para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados, novamente chamados, para serem santos, com todos os que estão em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Verso 3, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele sempre receberam em Cristo Jesus. Pois nele fostes enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento. Eles tinham a palavra, eles tinham o conhecimento. Verso 6, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Verso 8. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9, que é a ênfase do culto de hoje, da terceira parte, chamados para a presença. Verso 9. Fiel é Deus, o qual o chamou para quê agora? Chamou para quê, irmãos? Chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Já tratamos aqui, irmãos, no primeiro episódio, nós demos um panorama, que foi o tema Cuidando de Leões. Quem não assistiu, quem não esteve presente, vale a pena. E quem já assistiu, vale a pena fazer uma retrospectiva, tem muita riqueza lá. Eu comecei investindo muito tempo, dando um panorama a respeito da carta de Corinto. Depois falamos a respeito de termos cuidado com leões. Leão dá trabalho, irmãos. Então, normalmente, os líderes de célula que mais dão trabalho para pastores são o quê? São leões. Os pastores que mais dão trabalho para mim são leões. Porque leão é um negócio agitado, é questionador. E falei na ocasião a respeito disso. Leão tem opiniões fortes, leão quer conquistar. Quando o leão, ele não pergunta, ele já vai e faz. Então, e ser leão não é um problema, mas o leão precisa ser doutrinado, ensinado, tratado, doutrinado. Falei a respeito, no primeiro episódio, a respeito de cuidado, de você ser um leão-lobo ou um leão-cordeiro. O leão-lobo, ele a qualquer momento ele vai te atacar. Agora o leão-cordeiro, ao mesmo tempo que ele tem força, o brado de um leão, ele tem um coração de ovelha, ele aprende, ele se arrepende, ele muda. Depois, no episódio 2, falamos quando os heróis caem e dividi em duas etapas. Levante-se, pois você tem um chamado. Lembram? Levante-se, pois você tem um chamado. Temos uma identidade definida. Somos santos, isto é, separados por Deus e para Deus. E bati na tecla de que nossos filhos precisam saber que eles são leões, que eles são príncipes e que nós precisamos abrir a nossa boca e dizer: você é um leão, você é um príncipe, você é uma princesa. Enquanto muita coisa, e tratei a respeito disso, nossos filhos poderão ser vitimados com bullying,
com violência emocional, com pressão. E nós temos duas opções: ou saímos correndo para ficar brigando a guerra dos nossos filhos, ou treiná-los para a batalha. Treiná-los para a batalha. Então, falamos a respeito disso na última vez. E no segundo ponto, que eu tratei que os heróis caem, porque os heróis humanos, eles caem. Desde Gênesis, nós vemos aí o homem querendo ser herói. A serpente disse para Adão e para Eva: se vocês comerem, vocês serão heróis, como Deus. Temos que amadurecer em relação aos heróis. Falei a respeito disso. Hoje vemos pregadores, influencers, youtubers querendo ser heróis de outras pessoas e crentes procurando novos heróis nos púlpitos. Pregadores, pastores, cantores, conduzindo grandes projetos. E que Deus não divide a sua glória com homem e com herói humano nenhum, pois só existe um verdadeiro herói. E concluí na última vez falando que a pregação está acima do pregador e que a mensagem está acima do mensageiro. Ainda, e eu insisti naquela época: orem por mim, para que Deus me guarde, guarde a mim, guarde minha esposa. Tenho orado para que Deus me preserve, sem descer à sepultura, tendo pecado contra a minha casa, minha família, contra a igreja do Senhor, e principalmente contra o Senhor, e eu vivo assim com temor e tremor. Usei na ocasião que muitas vezes Deus não poupará a carne que aponta para a reputação. A reputação pode ir para o lixo, mas o Espírito, Deus quer que se arrependa e que seja salvo. E nós vemos aí, infelizmente, na história, de grandes homens chamados de heróis, heróis da fé, homens que são referenciais no mundo e na história da igreja, homens que caíram, mas que se arrependeram depois. Nunca jogue pedra em nenhum homem que tenha caído, mas antes ore, para que, ainda que ele tenha perdido a reputação, perdido a posição dele, de um grande homem, de um homem respeitado, mas ele não perca um coração de ovelha que se arrependa e que diz: pequei contra o Senhor. Perdeu a igreja, perdeu a reputação, mas o coração se arrependeu e um dia nós o encontraremos na eternidade. Amém? E a partir daí, agora nós vamos começar a mensagem de hoje. Eu queria que você novamente olhasse para o versículo 9. Nós vamos reler o versículo 9. Vamos lá aqui. Versículo 9. Verso 9. E agora vamos começar. Beleza? Fiel é Deus, o qual o chamou para o que, irmãos? Comunhão com seu Filho Jesus. Nós somos chamados, repita comigo: eu fui chamado para a comunhão com o Senhor Jesus. Pai, obrigado por todos aqueles que estão aqui presentes, por aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Senhor, dá-nos graça e direção. Prepara o nosso coração. Livra-nos de termos olhos, mas não vermos, ouvidos e não ouvirmos. E livra-nos de ter um coração, Senhor, endurecido para não receber a Tua palavra. Fala conosco e promove um milagre nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Eu coloquei uma definição a respeito de comunhão, e eu queria considerar com você o que significa comunhão. Você jogar lá no Google, você vai encontrar essa mesma definição. O que significa comunhão? Comunhão significa harmonia no modo de sentir, pensar, agir. Comunhão significa identificação plena. Lembra que o texto, Deus escreveu pensando em mim e em você. E Deus espera algo de mim e de você. E eu vou, seguindo, eu mandei aquela ordem, vocês vão acompanhando, eu não vou falar põe. À medida que eu estou falando, vai projetando, tá? A ordem daquilo que eu encaminhei. Então, vamos lá. Deus chamou eu e você para nós termos harmonia naquilo que o nosso Senhor Jesus sente. Diga assim: eu preciso sentir o que o meu mestre sente, pensar o que ele pensa, agir como ele age. É isso que Deus espera de mim e de você.
Sabendo disso, é possível entender que a comunhão com Deus diz respeito a levar em consideração o que Ele pensa, como Ele quer que você e eu hajamos, sintamos e vivamos em harmonia com Ele. Então, dentro disso, desta palavra, chamados para a comunhão, eu preciso, e nós vamos construir um monte de coisa para, viu? Irmãos, nós vamos pegando tijolinho por tijolinho para nós chegarmos aonde o Senhor colocou no meu coração, para o final, beleza? Vamos lá. Existem dois tipos de recompensa. Existem recompensas da terra e existem recompensas dos céus. Repita comigo, existem dois tipos de recompensa. Recompensa da terra, que fica na terra, mas existe recompensa do céu, que fica para a eternidade. Primeira coisa que eu e você precisamos atentar: não é pecado correr atrás de recompensa na terra, mas o que eu e você precisamos considerar que 90 anos, irmãos, passa, voa, e Deus espera, mais do que nos recompensarmos na terra, Ele também chama a minha e a sua atenção, que nós acumulemos tesouros para a eternidade e para os céus. Eu quero que você considere a forma como você estuda, a forma como você trabalha, a forma como você administra e cuida da sua casa, da sua família e do seu tempo. Se você está correndo apenas e unicamente, exclusivamente, para recompensas na terra. Se você está querendo recompensas só na terra, cuidado, meu irmão, vai ficar aqui. Tem muito homem que canta bem e que prega bem e que faz muita coisa na igreja do Senhor, mas ele não está esperando recompensa do céu, ele está esperando recompensa da terra e vai receber recompensa da terra. As pessoas vão elogiar ele dizendo: nossa, meu, ninguém toca bateria igual você, você é o melhor baterista que eu já conheci na minha vida. E ele vai pensar no coração: esse cara sou eu. Pronto, o que ele tinha para receber na terra, recebeu na terra, Altair, e ficou na terra. Agora, quando eu tenho a consciência, não, deixa ele até falar, porque as pessoas vão falar. Mas, Senhor, que bom que eu estou melhorando como baterista, estou melhorando, cuidando na operação do som, cuidando melhor em cantar, estou cuidando melhor em servir a igreja do Senhor. A gente vem para essas festas, mas a gente não tem noção de quanta gente chegou antes da festa para arrumar, para organizar, para pendurar, para subir numa cadeira. E gente que não foi lembrada, que não foi nem vista, mas que quando fez, Senhor, eu estou fazendo para adorar ao Senhor. Esta pessoa talvez não seja recompensada na terra, mas sem dúvida nenhuma será recompensada nos céus. Lembra que a Bíblia diz que existem coisas que vão passar pelo fogo, coisas que aos olhos dos homens foi algo lindo, maravilhoso, volumoso, mas na hora que passar pelo fogo, vai queimar. Sabe por quê? Porque já recebeu a glória na terra, e ele fez, e ficou feliz em receber a glória da terra. Ele fez, dona Rita, para receber glória da terra, e na terra recebeu. Ponto. Senhor, mas lá embaixo eu fiz tanta coisa, e agora o Senhor, mas só que você fez esperando recompensa da terra, e lá da terra você foi elogiado, lá na terra você foi aplaudido, mas daquilo que você fez lá, aqui no céu você não receberá recompensa nenhuma, porque você esperou recompensa da terra você foi recompensado. Mas Senhor, aquela irmãzinha, aquele irmão, eu lembro dele, não fazia, eu nunca via ele nunca subiu no púlpito, ele nunca tocou, mas deixa eu mostrar para você o que ele fazia no secreto do quarto, quanta gente ele visitou, quanta gente ele socorreu, ninguém sabe, mas aquele homem, ele foi visitar, aquela mulher, ela abriu a porta de emprego para alguém que estava passando necessidade, ela foi atrás, ela socorreu, do pouco que ela tinha, ela dividiu, aquele homem impulsionou, aquele homem motivou, aquele homem deu direção para outras pessoas, a igreja de uma forma geral não conhecia, mas o seu nome estava escrito nas palmas das minhas mãos.
Ele nunca fez nada esperando da terra. Ele fazia para me agradar e fazia porque eu o chamei para fazer isto. Então repita comigo: eu preciso tomar cuidado com todas as recompensas que eu tenho recebido. Entendeu, irmãos? O problema não é ser recompensado na terra. O problema é quando, na verdade, porque tem gente, irmãos, eu fiz tudo para a glória do Senhor. Você pode falar isso no microfone, mas Deus sabe se você realmente fez para a glória dele. Quando a gente sabe que você pode se autoavaliar, que você sabe que realmente foi para a glória do Senhor, quando ninguém menciona o seu nome. Aí você, não mencionaram meu nome, na lista lá até esqueceram, mas tá bom, eu não fiz para eles, eu fiz para ele. Então eu e você precisamos ter consciência disso, de que restaurar, no tema, chamados para restaurar, eu preciso restaurar aquilo que se perdeu. E aquilo que se perdeu no Éden, eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para que Ele seja exaltado em mim e através de mim. Olha o papel poderoso do Espírito Santo. Olha que coisa poderosa. Ele faz parte da Trindade. Não se glorifica o Espírito Santo. Olha só, hein? Não se glorifica o Espírito Santo, mas se Ele é Deus, por que a gente não o glorifica? Porque a Bíblia diz que Ele aqui na terra, Ele tem uma missão. A Bíblia diz: Ele me glorificará. Sendo Deus, a função dele aqui na terra é glorificar o Pai e o Filho, e não a Ele. Como eu e você precisamos entender isto, que depois que nós somos chamados agora, para junto com o Espírito Santo, glorificarmos não a nós, mas a Ele a honra, a glória e o domínio para sempre. Aplauda ao Senhor por isso. Irmãos, quanto mais nos enchemos da presença de Deus, mais nós entramos e entendemos que fomos chamados para restaurar a presença, restaurar aquilo que se perdeu em Gênesis. Saul não entendeu isso. Deus chamou Saul, amém? Quem chamou Saul, irmãos? Deus. Quem colocou Saul para ser rei, irmãos? Deus. Quem deu vitória? Saul entrou em várias batalhas e ganhou praticamente todas as batalhas. Quem deu vitória a Saul? Deus. Mas não vamos entrar aqui nos detalhes. Por causa de algumas coisas, a presença de Deus foi removida de Saul. E sabe, de uma forma, sem entrar em detalhes, Saul poderia, na sua vida, trazendo em miúdos, conclusão da vida de Saul: eu perdi a presença, mas eu não perdi o reino, a glória, o poder e a fama. Isto para mim basta. Repita: misericórdia. Irmãos, na verdade ele perdeu tudo, mas na cabeça dele, ele não esperava nada dos céus. Ele esperava ser recompensado na terra, e na terra foi recompensado. Mas eu e você somos chamados para restaurar aquilo que se perdeu, céu aqui na terra. Levante sua mão direita para os céus, diga assim: eu quero restaurar o céu aqui na terra, e aponte para você e aplauda ao Senhor por isso. Gênesis capítulo 3, abra sua Bíblia rapidinho. Gênesis capítulo 3, verso 8, diz, olha que coisa terrível, irmãos. Deus cria o homem, e a Bíblia diz que Deus, mesmo, Ele é onipresente, mas havia os momentos onde a presença de Deus se manifestava de forma especial com Adão e Eva. Repita comigo: Deus é presente em todo tempo na minha vida. Mas o meu Deus quer ter momentos especiais da presença dEle na minha vida. Era o que acontecia com Adão e Eva. Deus sempre foi onipresente. Mas a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 3, verso 8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela virada do dia. E o que aconteceu com eles, irmãos? E o que aconteceu com eles? Eles se esconderam, ele e a mulher se esconderam da presença do Senhor. Repita comigo assim, muitas vezes: a minha atitude
mostra que eu estou me escondendo da presença do Senhor. Daqui a pouquinho você vai entender por que muitos de nós, sem percebermos, estamos fugindo da presença de Deus. Ele fugiu por causa do quê, irmãos? Depois vamos trabalhar melhor um pouquinho. Mas ele fugiu por quê? Porque mudou o senhorio da vida dele. Agora o pecado reinava sobre ele. E o pecado nos separa de Deus. E ouça aqui. E ele não estava querendo, naquele momento, se arrepender disso. Deus só salva, irmãos, quem quer ser salvo. Tem gente, por que eu bato muito na tecla? Diga, eu mereço ir para o inferno. Diga, eu mereço ir para o inferno. Porque tem gente, irmãos, que não acha que precisa ser salvo. Eu já sou bonzinho. Ser salvo do quê? Eu não mato ninguém, não piso nem formiga, não sou corintiano, para cantar em Salve Corinthians. Eu não preciso de salvação. Irmãos, tem gente que não é salva, porque na cabeça dela, Júnior, ela não precisa de salvação. Meu casamento está bem, não é uma Brastemp, mas estamos ali, ó, estamos levando. Assim, não sou o cara super perfeito, mas eu também não sou um serial killer. Então, na verdade, Jarbas, ela está dizendo, eu não preciso de salvação. E aquilo que eu preguei, quem nunca passou por Romanos 7, miserável homem que sou. Quem nunca gritou Romanos 7, miserável homem que sou, nunca foi salvo. Está na igreja porque é um ambiente gostoso, é um ambiente onde todo mundo se trata bem, todo mundo se respeita, todo mundo se ajuda. Que ambiente melhor para quem valoriza a família, irmãos? Não tem ambiente melhor do que algo chamado igreja, onde a gente se ajuda, se socorre. Mas não é isso o cristianismo. Cristianismo é reconhecer, a minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era um pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Sem isso, irmão, sem essa consciência, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E nenhuma igreja vai bastar para você, porque você é tão bonzinho que chega aqui, essa igreja serve para um tempo, mas depois, agora você está procurando uma igreja um pouco melhor, porque você é o melhor. Diga assim, Deus só salva quem reconhece que precisa de salvação. Agora, Deus só derrama a sua presença para quem reconhece que precisa da presença. Olha que coisa louca, Denis. Tem gente que é tão bonzinho, que é tão bom naquilo que faz, que não identifica a necessidade da presença. Irmãos, isso é tão sério e tão importante. Quem deu a você o fôlego para respirar neste dia? O Senhor. Quem deu força nas suas pernas para se levantar foi o Senhor. Quem deu inteligência para você trabalhar foi o Senhor. Tudo que você tem veio dele e deve retornar para ele. Agora tem gente que, enganada pelo diabo, agora eu posso. E como que a gente demonstra que a gente pode fazer as coisas sem a presença? Começa com coisinhas no dia a dia. Quando você sai para jogar uma bola, quando você sai para viajar, quando você sai para trabalhar, quando você toma decisões de comprar ou vender, sem dizer, Senhor, me dá uma direção. Senhor, fala comigo, eu não tenho certeza disso. Senhor, eu estou indo viajar, que a tua presença vá à minha frente. Mas não, você é um excelente motorista. Para que orar pedindo que a presença de Deus esteja com você? Para que orar pedindo a presença de Deus em uma viagem? Para que orar pedindo a presença de Deus em uma negociação, em um negócio com você? Quando você percebe que o jogo está ganho. Porque ninguém tem o melhor preço que o seu, ninguém joga a bola tão bem quanto você, ninguém organiza tão bem quanto você, ninguém toca tão bem quanto você. Então, você não reconhece a sua dependência da presença.
Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33. Abra esse... Irmãos, quanta riqueza nesse capítulo 33. Eu vou ter que pular alguns versículos, mas pensa em um capítulo que explode no nosso coração quando a gente olha. Lembre-se, o povo havia saído do Egito, Deus levanta um homem chamado Moisés para ser o libertador. Moisés chamado por Deus para fazer, e Deus dá a Moisés uma missão. Tira o meu povo da terra e eu quero que você lidere este povo. E o povo reconheceu Moisés como o líder, como aquele que seria o libertador. Por isso a figura de Moisés aponta muito para Jesus. E agora eles estão lá. Olha o nível de relacionamento deste homem com Deus, irmãos. Abriu aí? Quem abriu, diga eu abri. Êxodo capítulo 33, verso 1 diz, começando lá: disse mais o Senhor a Moisés. Irmãos, o Senhor, falando com Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo a descendência que daria. Dizendo, a tua descendência a darei. Verso 2, presta atenção no verso 2. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora. Quem que ele vai enviar, irmãos? Quem que ele vai enviar? Um anjo. Põe um anjo aqui, põe um anjo lá, põe um lá na... Nada contra os anjos, misericórdia. Eu estou vendo anjo para tudo quanto é lado. Misericórdia. E tem aqui um monte. Mas olha o que Deus registrou a respeito de Moisés. Moisés, eu enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus. Vou dar vitória para você, Moisés. Você vai vencer os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, e os heveus, e todos os eus aí. Verso 3. Há uma terra que mana leite e mel. Olha, tudo que vocês queriam, eu vou dar para vocês. Repita comigo assim, muitas vezes. Deus está me dando tudo aquilo que eu pedi a Ele. Mas cuidado, se Ele deu tudo, mas não deu a presença. Você entende, irmãos, eu falo isso com tanto temor e tremor. Moisés falou assim, puxa vida, tudo aquilo que os meus pais sonharam, tudo aquilo que eles pediram, Deus está dizendo, Tonico, eu vou dar para você. Vai lá, vou mandar um anjo, e tudo que vocês pediram para mim, eu vou dar para vocês. Mas agora Deus vai dar uma cutucadinha, porque eu não subirei no meio de ti. Ele poderia, tá bom, Senhor, o Senhor não vai poder ir, o Senhor deve estar ocupado com um monte de coisa. Então, está mandando um anjo, um representante, isso me basta, tá bom. Mas o Senhor vai me dar o carro que eu pedi? E a casa? E aquela esposa bonitona? E aquele maridão, saradão? Né? O Senhor vai dar isso para mim? O Senhor vai permitir que eu entre naquela multinacional? O Senhor vai me garantir que o salário seja triplicado? É isso mesmo? E aí, o que mais? Então, eu só não vou estar com você, mas eu vou mandar um anjo. Então tá bom, Senhor. O Senhor mandou um anjo, um representante seu. Tá bom. Isso basta. Foi isso que ocorreu com Moisés. Irmãos, isto não foi escrito à toa, Sandro. Isto não foi escrito à toa. Olha só, verso 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Mas quem é que
que tem fome disso. Quem já pisou, irmãos? Quem não pisou? O Senhor falava com Moisés, como fala, olha o texto, verso 11, e falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Mas olha a sequência, depois tornava-se ao arraial, mas o servidor, alguém que estava ali no anonimato, não era nem tão conhecido, não era conhecido, Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. O que estava acontecendo? Parece que Josué ficava do ladinho lá e falou assim, um dia vai sobrar um pouquinho para mim, um dia eu vou entrar lá. Agora não, mas eu vou ficar aqui. Mas quem sabe um dia sai um raiozinho de lá de dentro, pastor Otaí. Quem sabe um dia ele me convida para dizer assim, vem cá, vem aqui um pouquinho. Por enquanto eu não posso. Olha o que o texto, irmãos, tudo que foi escrito porque Deus sabia que eu e você teríamos acesso a isso. Está escrito que Josué nunca saiu da porta. Ele não tinha autorização para entrar, mas era aquele que ficava lá. Um dia, Deus vai me chamar para entrar lá dentro. Ele não fala do jeito que fala com Moisés. Eu vejo a fumaça de longe, eu vejo o fogo de longe, mas como eu queria entrar lá dentro. Mas eu não posso, se eu entrar eu vou morrer. Então eu fico aqui, mas quem sabe um dia. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal de que a chuva vai descer. Eu vejo uma pequena, irmãos, começa pequeno, mas permaneça fiel. Verso 18, Deus já falava com ele como parça, irmão, de mineiro para mineiro, de São Paulino para São Paulino, de corintiano para corintiano, de palmeirense para palmeirense, falava como parça, como amigo, batendo papo. Mas olha só, repita comigo, quem conhece, quer conhecer mais. Quem tem sede, tem mais sede. Olha o verso 18, então, olha só, não, mas primeiro vamos voltar no 15, olha o que Moisés disse, no verso 15, então lhe disse, Moisés agora falando para Deus, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Versão aqui, Davis Herbert Richards, né? Atualizada aqui, ó. Senhor, nada contra o anjo, não sei se é o Gabriel, se é o Miguel que o Senhor vai mandar, nada com o céu da vida. Mas Senhor, se o Senhor, nada contra os anjos, mas quem eu quero é o Senhor. Se o Senhor não for com a gente, nós não vamos sair daqui. Irmãos do céu, como está faltando isto para nós, irmãos. Tem igreja que Deus já foi retirado há muito tempo. A banda continua cantando e tocando. A igreja continua crescendo. As reuniões continuam. Mas eles não perceberam que a presença já saiu há muito tempo. Que Deus nos livre de não percebermos que a presença de Deus pode estar se distanciando da nossa vida e da nossa casa, da nossa família e da vida dos nossos filhos. Clame pela presença. Quando Davi pecou, Senhor, restaura em mim a alegria da tua presença. Ele não pediu restaura o reino, ele não pediu restaura a glória, ele diz, Senhor, restitui a alegria da tua presença. Está aqui Moisés, irmãos, rogo-te que me mostres a tua glória. Verso 20, Deus responde, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Olha que coisa poderosa, irmãos, que coisa poderosa. Aí ele vem lá na sequência dizendo, mas entra no meio da rocha, na fenda da rocha, que você vai conseguir me ver. A rocha apontava para quem, irmãos? Vamos continuar aqui, vamos construindo.
Ele queria ter certeza da presença de Deus e não da presença de um anjo. O que deve fazer diferença entre nós e as outras pessoas é o poder da presença. Não é o tamanho da igreja, não é a quantidade de luzes, mas como eu e você precisamos correr atrás da presença de Deus na nossa casa. A presença de Deus. Meu filho menor, o Arthur, começou a namorar. E ontem eles estavam lá tomando café com a gente em casa, e eu dizia para ele e para a Júlia: não permita que absolutamente nada no namoro de vocês roube a presença de Deus no namoro de vocês. Porque o dia que vocês perderem o fogo e a glória da presença, vocês perderam tudo. Vocês perderam tudo, como eu e você, irmãos. Moisés queria mais, irmãos. Mas eu insisto novamente, está faltando entre nós, Júnior, está faltando, Cris, pessoas sedentas por Deus. Mas sabe o que ocorre? O que mais tem trabalhado contra a gente é que Deus está nos abençoando. Que coisa louca, irmãos. Deus está nos abençoando, dando saúde, dando longevidade de dias, e isso deveria gerar em nós mais sede da presença. Mas sabe o que ocorre? A gente assim, está tudo tão bem, e a gente perde o senso da sede da presença de Deus. Diga para o seu irmão: ore para que eu tenha mais sede de Deus. Você tem clareza do que eu acabei de dizer? Como eu e você precisamos, irmãos, de fome e sede da presença de Deus. Eu me lembro, e Jesus, antes de sair, ele estava reunido com quantas pessoas? Vamos lá, tem umas brincadeirinhas aí que tiveram na festa, né? Quantas pessoas estavam reunidas com Jesus antes dele partir? Quantas? Amém, e é isso aí, você acertou, 500, é isso aí, sabia que você ia acertar. Então, Jesus estava reunido com 500 pessoas. Faltou essa perguntinha lá, né? Teve uns irmãos que fizeram essa perguntinha lá. Então, quantos estavam reunidos com Jesus antes dele subir? 500 pessoas. E está escrito lá em Coríntios. E eu desafiei vocês a ler o livro de Coríntios. Vamos lá. Aí, ele disse o quê? Ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Passa-se um tempo. E agora o Espírito Santo é derramado no cenáculo. Quantas pessoas, segunda perguntinha, quantas pessoas estavam reunidas quando o Espírito Santo desceu no cenáculo? Quantas? Isso aí, acertaram, 120. Eita, igreja maravilhosa, Senhor Jesus. Então vamos lá. Tínhamos 500 na hora que ele subiu, 120 na hora que ele desceu. Agora, se você fugiu da matemática aí, irmãos, como diria Roberto Carlos, a música que o Cleison gosta mais de cantar: este caso não tem solução. 500 menos 120, dá quanto, irmão? Se errar, usa a calculadora aí, 500 menos 120, quanto dá, irmãos? 380. Deixa eu dizer uma coisa, 120 ficaram. Aonde estavam os 380? Irmãos, eles tiveram o privilégio de ver Jesus subindo aos céus. Eles viram Jesus ressuscitado em carne e osso. Ele havia prometido. Irmãos, eles estavam vendo, eles estavam diante do ápice da glória de Deus. E ele só pede uma coisa: fiquem lá, porque eu vou mandar descer o Espírito Santo. Fiquem lá. Porque na hora que ele for, que ele descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. O que faltou para aqueles 380, irmãos? Algo chamado perseverança. E o mesmo problema, irmãos, o mesmo problema tem ocorrido hoje. Quantos não têm se ausentado? E nós somos muito bons para justificativa. Mas você e a sua justificativa fiquem para resolver você e Deus. O que eu quero chamar a sua atenção é que Deus chamou 500, mas na hora de fazer aquilo que Ele chamou, só tinha 120. Irmãos, como eu e você. E agora a gente lembra de novo de Josué.
que Josué, a Bíblia enfatiza lá, ó. Se eu fosse escrever a Bíblia lá, quem sabe um dia eu ajude lá na tradução. Estou chegando, um dia eu chego lá. Mas vamos lá. E eu ia colocar aquele nunca em letra vermelha grande, né? Arial Black. Vermelha ainda. Nunca saiu da porta da tenda. Sabe o que significa? Significa que ele estava lá cumprindo aquilo que Jesus disse: batei, batei e abrir-se-vos-á, buscai, buscai e achareis, porque aquele que bate, aquele que busca vai encontrar. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Aplauda o Senhor, porque isso é algo tão poderoso e importante. Como eu e você precisamos, irmãos, precisamos encontrar a Jesus. E olha que coisa poderosa. Quanto mais nós encontramos Jesus, lembra-se do que está escrito em Êxodo: ninguém me verá, Rafa, e permanecerá vivo. Olha que coisa poderosa que eu falo para todo mundo repetir, e as pessoas não gostam de repetir, que eu quero que você morra. Que quanto mais nós encontramos a Jesus, mais nós morremos para nós, morremos para os valores deste mundo. E quando a gente morre para este mundo, a gente nasce para Deus. Ninguém pode ver Jesus e viver. Quanto mais vida dele, mais morte da nossa, porque para que ele cresça e eu diminua. Quanto mais você tem de Deus, mais você se esvazia de você mesmo. Sabe, irmãos, por que um monte de casamento vive um monte de perrengue, irmãos? Porque o marido está muito vivo, porque a esposa está muito viva. Se tivesse pelo menos um morto na casa, se tivesse um morto na casa, não haveria toda essa contenda, não haveria toda essa discussão de vai embora, se divorcia, acabou. Se tivesse um morto, grite com o morto, ofenda o morto, fala que ele parece com o pai dele, fala que ela parece com a sua sogra. Para o morto, não vai ofender, não vai, sabe por quê? Porque ele morreu. Mas o problema, irmãos, é que ainda não há experiência de que eu morri para mim e agora eu vivo para ele. E se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Pastor, ela não faz, ela não me atende, ela não me elogia, ela não. Mas existe um pai que te elogia, existe um pai que faz algo por você. Ela não acredita em mim, mas você tem um pai que acredita em você. Pastor, mas ela não prepara, ela não faz as coisas que eu gosto. Você tem um pai que faz as coisas que você gosta e que você precisa. Pastor, mas ele não me dá atenção. Existe alguém dizendo: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vou aliviar você. Mas pastor, ele só me ofende. Mas existe um pai que te elogia e diz: eu te chamei, eu te escolhi. Mas ele não me dá nada. Mas existe um Deus que diz: estou preparando uma casa maravilhosa, e um dia você estará comigo para toda a eternidade. Seu problema não é ele, seu problema não é ela, o seu problema é que você não morreu ainda. E em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar que você o encontre, porque quando você o encontrar, você vai morrer, e aquele que morrer para este mundo, vai viver para o Senhor. Glória! Irmãos, a Bíblia diz que o povo não conseguia olhar depois que Moisés tinha um encontro com Deus. Moisés tinha que colocar um tampão na cara dele, colocar um véu na cara dele, porque os estudiosos acreditam que assim como Jesus, lembra lá que veio aquela mulher adúltera e Jesus estava escrevendo na terra, e aquilo ali, aquela passagem tem um paralelo com Moisés, que quando os homens olhavam para o rosto de Moisés, eles viam o seu pecado, e eles não conseguiam olhar para a face de Moisés, porque quando eles olhavam para Moisés, eles reconheciam que eles eram miseráveis pecadores. Assim como quando Jesus começou a escrever, falei: se tem alguém aqui que não tem pecado, pode lançar a primeira pedra. E Jesus estava escrevendo as transgressões, eles olhavam lá para Jesus escrevendo na areia da terra, e eles estavam vendo que Jesus estava escrevendo todos os pecados deles. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós conhecemos a Deus, quando nós encontramos a Deus, a gente deixa de acusar os outros, e a gente acusa só a gente, dizendo: eu preciso mais dele, eu preciso da sua presença, eu preciso morrer para mim e viver para ele.
como eu e você precisamos. Quanto maior ele for, menor você será. Repita comigo. Diga isso para alguém. Quanto maior ele for, menor você será. Quanto mais de Deus, menos de você. Como eu e você precisamos entender. Repita comigo assim: a vida aqui, na ZL, é um grande teste para os céus. Eu e você precisamos entender isso, irmãos. Já falei isso milhares de vezes e vou repetir mais 10 milhares. Eu e você aqui na terra estamos sendo, aqui é um bando de estagiários, irmãos. Nem sei, existe ainda, né? CAA, que era lá o centro de estagiários, né? Aqui, irmãos, nós somos tudo estagiário aqui, estagiário para o céu, irmãos. Repita comigo assim: as minhas decisões aqui na terra estão definindo as minhas posições no céu. Você entende isto? Que aquilo que a gente diz sim e não, aquilo que a gente faz e não faz, está definindo a nossa história na eternidade. Agora, meu filho falou uma coisa quando ele era petitico, mas ele era pequeno. Assim: pai, o importante é estar no céu. Eu posso ser um mendigo no céu. Mas o importante é eu estar lá. Entrei, passou o resto. Mas ele era criança, né, dona Joana? Ele era criança. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus quer usar esta vida para te preparar para a próxima vida. Levante suas duas mãos para os céus, as duas, o mais alto que você puder. E grite comigo: Espírito Santo, abra os meus olhos e o meu entendimento, para que eu veja que tudo o que está acontecendo na minha vida, nesta vida, está me preparando para outra vida. Ajuda-me, abre os meus olhos. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor que te chamou. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. Estamos caminhando para o final aqui. Segura firme aí. 2 Crônicas, capítulo 14. Aqui eu quero poder... Eu preguei sobre isso lá na sede, irmãos. Mas isso aqui eu não gastei nem 10 minutos. E aqui eu quero esmiuçar com vocês. Tudo quanto eu queria, não. Mas vamos lá, um pouquinho mais. 2 Crônicas conta a história do rei Asa. Lembra lá? A gente era pititico, tinha aquelas brincadeirinhas lá na escola bíblica, das coisinhas, né, que perguntava lá: qual a mulher que criou Asa na Bíblia? Lembra? Tinha aquela brincadeirinha lá. Qual a mulher que criou Asa na Bíblia? Pergunta para o seu irmão: você sabe qual é a mulher que criou Asa na Bíblia? Está lá em 2 Crônicas, irmãos, capítulo 14. Quem é a mulher que criou Asa? A mãe do rei Asa. Ponto. Ela criou Asa, que é Maaca. Era a brincadeirinha que a gente tinha na escola bíblica, né, da igreja. Olha lá, 2 Crônicas, capítulo 14, capítulo 15, o capítulo 16. Eu não vou me deter no capítulo, mas eu gostaria de desafiar você a ler e estudar esse capítulo 14, 15 e 16. Mas nós vemos lá o rei Asa, que ele assume o trono de Judá. E quando ele assume, lá no verso 11, vem os etíopes, tá, lá da Etiópia, e eles se levantam para destruir o reino de Judá. Só que Judá tinha 500 mil soldados, e os etíopes, eles eram acima de 1 milhão. E aí Asa faz aquela oração: Senhor, nós somos tão pequenos, tão fracos, socorra-nos e ajuda-nos. E aí Deus usa o profeta Azarias e diz lá, olha lá, o verso, que verso? Vamos lá, o verso 11. Diz lá: Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Olha aqui, Asa está reconhecendo que ele é fraco. Diga para o seu irmão: não importa o que você tenha, sempre reconheça que você é fraco diante dos poderosos. Era o que havia no coração de Asa. E olha a oração de Asa: ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti, vamos ler juntos, irmãos, pois em ti pomos a nossa
confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não nos deixe o homem prevalecer contra ti. Olha, diga assim: se tem algo que alegra o coração de Deus, é quando eu reconheço que Ele pode tudo e eu não posso nada. Aí o que ocorreu? O Espírito de Deus, capítulo 15, verso 1, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa, ele disse: escuta-me, Asa, e todo o povo de São Mateus, da comunidade da graça, e aqueles que estão no YouTube assistindo, olha a palavra de Deus para eles e para nós. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele o que, irmãos? Ele o que, irmãos? Ele os abandonará. Pergunta: o que aconteceu nessa batalha? Deus deu vitória para Asa. O que aconteceu depois dessa batalha? Ele ganhou mais um monte de coisa, e a Bíblia diz que Asa começou a prosperar muito. Mas o que ocorre? Passado um tempo, repita comigo, passado um tempo, no dia em que eu tive um encontro com Deus, eu não busquei um novo encontro. Diga assim: eu decido a temperatura da minha vida. Irmãos, eu e você decidimos a temperatura da nossa vida. Ah, pastor, o senhor ora bastante porque o senhor é pastor. Não, eu conheço um monte de pastor que não ora. Ah, o senhor lê bastante a Bíblia aí. Mas tem um monte de gente que lê livro. E que lê a Bíblia também. Por que eu acordo madrugada após madrugada? Porque eu não aguento o tranco que vem sobre mim e sobre a minha casa todos os dias. E Deus sabe que eu não estou fazendo média com vocês. Eu falo isso diante dele que está aqui. Eu não aguento o tranco. Se o Senhor tirar a mão dele sobre mim, se o sangue dele for removido, se a presença dele for removida, eu não aguento o tranco. E eu preciso toda madrugada dizer: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixa sair daqui do quarto. Senhor, não me deixa sair daqui se a tua presença não for comigo. Foi o que ocorreu com Asa? Foi o que tem ocorrido com um monte de pastores? Não, eles continuam. Tem gente, irmãos, que pecou uma vez, ele pensou: quando eu pecar vai cair um raio do céu e tudo vai ser destruído, vou perder minha casa, perder a esposa, perder marido, perder tudo. Aí ele peca e não acontece nada, a esposa não vai embora, a empresa continua crescendo. Aí ele peca a segunda vez, aí ele percebe que a empresa continua crescendo, o marido não foi embora, a esposa não foi embora, e continua, e continua, e continua, e continua, e até que o diabo o mata. Repita comigo assim: não significa que tudo aos meus olhos está indo bem, que Deus e a sua presença estão comigo. Repita comigo: mais do que ver tudo bem, eu preciso ver a sua presença comigo. Irmão, levante sua mão direita para os céus, diga isso para ele: Senhor, mais do que tudo indo bem, eu preciso ver a tua presença sobre mim e sobre a minha casa. Irmãos, eu não venho, insisto, eu venho com coração de pai, irmãos. Eu não venho aqui para buscar seu aplauso, seu dinheiro. Eu não venho aqui para arrancar nada de você. Eu venho aqui para dar aquilo que Deus tem dado e protegido a mim e a minha casa. Eu não estou protegido porque eu sou pastor, que tem um monte de pastor que a casa está um barraco. O que protege você não são os seus negócios, nem os seus diplomas. O que protege eu e você, irmãos, é a presença do Senhor conosco. Como eu e você precisamos entender e buscarmos isso, irmãos. A Bíblia diz que Asa começou a prosperar tanto. Aí apareceu, Carlos, um problema um pouco diferente. Asa, ao invés de orar como ele fez na primeira vez, ele ao invés de orar, sabe o que ele fez? Ele foi gritar com o vizinho para ser o financiador.
Ele foi gritar com um amigo que ele sabe que tem um carro melhor, que tem um dinheiro melhor. Ele foi gritar lá no hospital. Ele foi gritar no banco. Ele foi gritar na agência. Ele foi gritar com o síndico. Ele foi gritar. Ele gritou com o pai, gritou com a mãe. Mas ele não gritou com alguém chamado o Senhor, que tudo fez e tudo criou. Que poderia ter usado o síndico, que poderia ter usado o gerente, que poderia, mas na vida cristã, a ordem dos fatores alteram o produto final, sim. Em primeiro lugar, buscai ao Senhor. Em primeiro lugar, e a Bíblia diz que ele foi buscar socorro com o rei da Síria. Preste atenção, e eu falo com temor e tremor. Ele buscou socorro. Encontrou socorro, Josi? Encontrou. Venceu aquela batalha? Venceu. Às vezes, irmãos, as nossas vitórias são as coisas que mais nos derrubam. Vou repetir. Muitas vezes, o que nos derruba não é a perda. O que nos derruba são as nossas vitórias. Ele gritou socorro com o rei da Síria. O rei da Síria foi, ajudou, e ele venceu o rei de Israel. Deus levanta um profeta e diz: vai lá e diga para ele: porque eu já te dei tantas vitórias, porque você não me buscou, eu te socorreria novamente. Mas sabe o que ocorreu? Irmãos, cuidado, isso foi escrito para o meu e para o seu ensino. Quando Deus usou o profeta para falar com ele, Vanessa, sabe o que ele fez? Ele ficou irado com o profeta. Vai lá ver depois no capítulo 16. Ele pegou o profeta e colocou no tronco. Ele prendeu o homem que Deus estava falando através dele. Irmãos, muita gente aqui neste lugar já me mandou para o tronco. Não físico, mas ficaram irados. Porque Deus me usou para falar com eles, para diverti-los. Mas eu já disse e insisto, eu não venho aqui para falar algo agradável aos seus ouvidos. Eu venho aqui com temor e tremor para falar o que você e eu precisamos ouvir. E que nem sempre será bom e gostoso. Nem sempre será bom e gostoso. Mas você precisa orar e dizer: foi Deus falando. Asa não foi. Senhor, não estou entendendo. O que ele está falando? Eu ganhei a vitória. Eu venci. Por que esse cara está falando assim comigo? Sabe, irmãos, insisto, quando tudo está indo bem, o nosso coração fica inchado. Quem é esse cara? Quem é essa mulher? O que ele pensa que ele é para estar falando assim comigo? Quem é essa mulher para estar falando desse jeito? Eu sou o rei, disse Asa. Tem gente aqui, irmãos, porque cresceu um pouquinho, conheceu um pouquinho mais, agora não aceita a advertência de alguém que às vezes não é tão letrado, não é tão culto, mas é alguém que vai para o secreto do quarto e que fala com Deus, e Deus fala com ela, e Deus fala com ele. Mas ao invés dessas pessoas, quando forem advertidas, entrarem no quarto do Senhor, foi o Senhor falando comigo. Senhor, isso veio de ti. Não foi. Asa estava tão soberbo, porque ele era rico, ele era poderoso, ele era próspero, que ele pegou o profeta e mandou para a cadeia. Ele sabia, no fundo, que ele precisava consultar a Deus. Aí sabe o que ocorre? O texto continua no capítulo 16. Agora vem uma doença nos pés de Asa. E a Bíblia diz que mesmo assim, Asa não se arrependeu e não buscou a Deus. Ouça aqui, tem gente, irmãos, que Deus fala, mas o coração está tão soberbo, tão cheio de orgulho e de soberba, que ele não baixa a bola. Morre com o peito estufado, mas não baixa a guarda. Enquanto a banda vem para cá, abra sua Bíblia, no livro de Ezequiel. Capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. Olhe para mim, irmãos. Nós vamos ver um texto, mas eu queria que você enxergasse esse texto. Pega a sua cadeira e dá uma depois, no final do culto, você volta para o lugar normal, tá bom? Mas eu quero que você fique pelo menos um palmo de distância de quem está de você. Esposa, marido, filho. Um palmozinho de distância. Não fica nem esposa, nem marido.
Viu? Um palmo de distância, um palmo de distância. Abra sua Bíblia, celular, mas abra a sua Bíblia. A não ser que você não tem celular com Bíblia, não trouxe Bíblia no papel, tudo bem, você vai olhar aqui. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, porque irmãos, quando eu olhei para esse texto, o Espírito Santo gritou dentro do meu coração: diga isto ao meu povo. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Irmãos, falta-nos a consciência de que nós só estamos aqui. Que isso, filho? Fundinho lá pro lado de lá, pro lado de lá. Isso. Somzinho de canudo, eu gosto. Mais para lá, mais fininho. Isso. Aquele som que demora. Eu gosto de música, irmãos. Não entendo muito, mas eu gosto. Olha para mim aqui, irmãos. Como a gente precisa entender que nós poderíamos ter nascido em qualquer época. Você só está aqui porque Deus chamou você. Você não é um objeto. Deus está aqui, irmãos. Obrigado. Há uma nação perdida. Há pessoas que estão próximas de nós, que estão perdidas. E o texto diz: procurei um homem, mas eu não encontrei. Irmãos, nós estamos correndo atrás de um monte de coisa. Como nós precisamos correr para ser a resposta de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para nós. Talvez você seja a resposta de Deus para esta mulher que tanto te atormenta e que traz tristeza ao seu coração. Talvez você seja a resposta de Deus para este homem que tanto te fere e machuca. Mas quando a gente entende, irmãos, que nós somos a resposta de Deus para uma empresa, para um bairro. Quando a gente morre, Rafa, e a gente descobre que eu vivo para fazer a vontade dele. Jesus diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Mas nós estamos nos matando, irmãos, correndo atrás de coisa que vai ficar aqui na terra. Deus diz a você: procurei um homem. Deus pode contar com você? Ou você está ocupado demais com seus planos e seus projetos, onde Deus não pode entrar nestes planos e projetos e dizer: eu sou o Senhor, quero usar você. Isso não significa que você vai mudar de empresa, que você vai mudar de marido, que você vai mudar de cidade. Mas é viver com a consciência, irmãos, que eu estou aqui porque Deus tem algo para fazer em mim e através de mim. Como a gente precisa, irmãos. Eu pedi para eles, é uma música até que é agitada, mas nós vamos fugir um pouco do original, que a música diz aqui tem lenha. Mas será que nós somos lenha mesmo? Nós estamos ocupados com tanta coisa. Põe para mim a letra da música, tira o texto de Ezequiel, por favor. Mas ou a gente começa a entender, irmãos, que você não está vivendo só para entrar naquela faculdade, ou para comprar aquele carro e aquela casa, e Deus pode fazer além do que você imagina. Mas eu e você, irmãos, precisamos ser a resposta de Ezequiel. Senhor, a resposta de Ezequiel foi Jesus. Ele foi o homem que entrou na brecha. Mas Jesus está onde, irmãos? Jesus está onde, irmãos? Nós estamos sendo igreja sem o Senhor da igreja. Nós estamos sendo cristãos sem Cristo. Se Cristo vive de verdade em nós,
Nós precisamos ser a resposta de Ezequiel: procurei um homem, procurei uma pessoa. Meu povo está perdido, meu povo está perecendo. Eu procurei uma pessoa que clame por eles, que chore por eles. Mas a gente está chorando, irmãos. A gente está chorando porque tem uma pereba aqui, uma pereba ali. A gente está chorando porque a gente não entrou naquela empresa. A gente está chorando porque não fizemos a viagem. A gente está chorando porque prometeram algo para a gente e não cumpriram. Procurei um homem que se colocasse na brecha, porque eu quero salvar. Se houver uma pequena luz, uma luz, eu poderei salvar. Tem gente, irmãos, que Deus conta com você para ser a luz na vida daquela pessoa. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.